Paz e graça, shalom, paz de Deus. Eu gostaria, irmãos, de nesse momento aqui, primeiramente pedir perdão aos irmãos que eu já havia feito um vídeo a respeito desse assunto, mas por um motivo técnico aqui na hora de eu colocar o fundo no vídeo, acho que eu bati em algum vídeo que deveria estar aqui no meu numa pasta onde eu guardo os vídeos que eu recebo, às vezes eu coloco numa pasta, e ali eu guardei. Quando eu fui colocar uma capa, eu devo ter batido numa capa de viés político, e acho que entrou no vídeo, virou uma confusão, e eu não tinha visto. Ainda bem que uma irmã me avisou agora, e eu vi, já desfiz, e estava fazendo outro, com tradução do inglês ainda. Irmão, eu vi que não ia prestar, então eu resolvi buscar eu não queria entrar nesse assunto, que é bem menor, justamente pelo que está acontecendo no momento. Mas vou fazer o quê? Eu acho que a gente não quer entrar num assunto, mas quando a gente não quer, não dá certo, é porque talvez, né? Perdoa aí, estou tentando arrumar aqui. Talvez seja esse o objetivo que nós temos que passar. Então, eu não tenho medo de falar isso, ok? Não sei como os irmãos vão ouvir aí. Estou ficando aqui que é tarde, não posso falar muito alto. Todavia, eu vou ler aqui, irmãos, um trecho da palavra de Deus que fala sobre o anticristo. No capítulo 1 de João, ou melhor, em 1 João, capítulo 2, 1 João, epístola, não é evangelho, é epístola, 1 João, capítulo 2, versículo 18. Diz assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então já desde aquele tempo já se manifestava o espírito do anticristo. Então muitos foram homens que foram tomados do espírito do anticristo já desde a primeira guerra e desde a invasão dos reinados, do reinado da antiga Roma, enfim, muitos foram. É que não vou citar nomes por nomes, mas muitos foram tomados por espíritos do anticristo. A palavra anticristo, ela quer dizer que vem contra Cristo, contra tudo aquilo que é de Cristo. E o diabo, irmãos, nesses últimos dias que nós estamos atravessando, ele quer criar já na mente das pessoas uma outra ideologia, a qual se destrói a família, certo? A qual se tira o direito de propriedade, a qual se dá liberdade da criança escolher o sexo que ela quer ser. Tudo isso são pautas da nova ordem mundial, que está sendo já nas interlinhas, no ocultismo, já está sendo, há algum tempo, já está sendo elaborada. Bom, para haver uma nova ordem mundial, tem que se tirar a velha ordem. Como vai ter uma nova ordem se ainda tem uma ordem? Então, primeiro passo que o inimigo das nossas almas quer fazer, irmãos, ele quer destruir a ordem que nós estamos, o modelo de sociedade, para mudar, para colocar outro modelo de sociedade, uma sociedade mais pecaminosa, cujo domínio seja de um único governante. Então, para isso, é preciso haver a miséria, a fome, a queda. É preciso haver a queda de muitos países, de potências, para que possa, então, aparecer um líder, e esse líder vai ser o anticristo, para ele resolver os problemas todos e ele ficar, então, como o líder mundial. E esse líder pode ser até um sistema
às vezes não é uma pessoa só. Nós não sabemos, Deus não... Mas pelo que vemos, irmãos, com a visão que Deus nos dá espiritualmente, pode ser uma pessoa que vai ter influência e poder, uma boa oratória, e ele vai então ditar as ordens para todo mundo. Então, quando isso acontece, é preciso tirar aqueles governos, aqueles governantes que possam ser um impedimento. Então ele vai colocar pessoas que aceitem, para que não haja conflito. Logicamente, no meu ponto de vista, eu vou falar isso de mim, eu creio que haverá governantes que vão ficar e vão conflitar, porque tem que haver uma resistência. E nessa resistência vai ter os cristãos. Porque quando ele exigir, o anticristo exigir, que todos o adorem, porque está escrito que ele vai querer que todos o adorem como Deus, porque ele vai chegar e vai resolver os problemas econômicos, sociais, essa miséria. Mas por enquanto você não vê miséria, você ainda vê comida nos mercados, você ainda vê os países, embora em crise, mas com uma certa estabilidade. Mas vejamos, irmãos, ele tem que mudar o sistema para implantar outro sistema pior do que esse que já está. Então essa mudança de sistema tem um objetivo, de criar uma nova ordem mundial, criar uma catástrofe. E duas coisas que atrapalham esse sistema. Primeira coisa é o povo de Deus, que crê em Deus, que tem fé em Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach e em Deus. Isso atrapalha, porque os cristãos não aceitam esse tipo de ideologia de gênero, família, não aceitam, dissolução da família, aborto. O verdadeiro cristão não aceita isso. Isso vem na contramão da palavra de Deus, certo, irmãos? E se isso vem na contramão da palavra de Deus, nós não podemos participar destas coisas. No momento em que nós participamos, nós estamos sendo coniventes, estamos dando a nossa mão, certo, irmãos, para os objetivos da nova ordem mundial. Então eu tinha aqui um vídeo de uma pessoa falando em inglês, e era muito longo, e eu estava traduzindo e gravando, mas eu acredito que quando eu fui colocar um pano de fundo, entrou um vídeo político, aí estragou tudo, mas agora está sendo... Eu vou só ler, tem o texto aqui, mas vou dar uma explicação, uma pequena explicação. João aqui, irmãos, ele já falava disso. Agora vocês veem há quanto tempo isso já vem sendo formado. Esse documento que eu tenho aqui, irmãos, ele foi editado, não foi agora, foi numa segunda-feira, em 22 de fevereiro de 2010. Esse documento que eu tenho aqui, ele foi editado no ano de 2010. Já existia, isso já existe há muito tempo, isso já foi planejado há muito tempo. Mas agora, como nós estamos chegando nas retas finais, tem que acontecer. Não aconteceu ainda e pode ainda o Senhor Deus impedir, porque Deus ainda pode impedir, se não é chegado o tempo ainda, se Deus tem um plano de reavivamento com a igreja, como muitos falam e eu acredito, é nesse tempo que nós estamos agora, que é o tempo do reavivamento. Vemos o que está acontecendo no Brasil, estão clamando a Deus e todo esse movimento que parece que muitos são contra esse movimento de paralisação. Isso é permissão de Deus. Porque o anticristo também, pensa bem, ele quer ver a desordem, para depois ele aparecer e manter a ordem. Mas isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Se você for na França, se você for na Ucrânia com a Rússia, e isso está abalando o mundo inteiro, as estruturas
da sociedade, da geopolítica, e você vê então aí um trabalho sendo feito para que esses governantes que vêm com essa cultura, eu não vou falar que tipo de cultura que é, porque senão vão dizer que meu vídeo está sendo mexendo com coisas de políticas, e não é isso. Isso é totalmente espiritual. Essas votações que teve aí teria que ter um cunho espiritual e não um cunho político para nós que somos cristãos. Mas infelizmente tem muitos cristãos que não estão entendendo, que estão achando que é para, veja bem, querer comer picanha ou outra coisa qualquer. Irmão. Não tem nada a ver isso. Nós temos que pensar agora, no momento, na preparação de criar um exército espiritual para ter um lugar onde nós possamos, irmãos, dali sair para outros lugares com uma missão de anunciar o Evangelho, assim como aconteceu em Jerusalém, na dispensação do Espírito de Deus sobre os apóstolos. O Senhor falou para eles ficarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos pelo poder. E quando eles foram revestidos, logo saíram, um para um lado, outro para o outro, e saíram pelo mundo pregando o Evangelho, para que o povo não ficasse, vamos dizer, sem conhecimento. E o plano do anticristo hoje é nos prender, para que nós não tenhamos liberdade, nos censurar, fechar a nossa boca. E esse governo da nova ordem mundial, ele tem esse projeto de censura, mas não de censura contra as coisas do mal, censurar aquilo que faz bem, censurar a palavra, a Bíblia, censurar o pregador que prega. Já existem países que não podem entrar a Bíblia, já existem países que os pregadores não podem pregar Jesus Cristo. E isso, irmãos, ele quer trazer também para países aqui da Europa. Já tem alguns países que falam que creem em Deus, mas na verdade a maioria das pessoas em alguns países, eles não acreditam em Deus. Por quê? Porque foram doutrinados desde pequeno e também não tiveram eu não estou generalizando, irmãos, mas não tiveram uma aproximação com Deus para ver, para sentir, para ver como Deus age. Então muitos pensam só em dinheiro, tem pais que não têm tempo para os filhos, para nada, porque só pensam em dinheiro. Pensa em dinheiro de noite, pensa em dinheiro de manhã, pensa em dinheiro até quando está dormindo, até sonha com o dinheiro. A vida dele é basicamente econômica, só economia. Então, o que o Satanás faz? Ele mexe na economia para perturbar mais aquele que ama o dinheiro. E aquele que ama o dinheiro, ao invés de buscar ao Senhor, ele começa a correr atrás de novidades para poder ganhar mais. E quanto mais ele vai buscando, mais ele vai se afundando. Por isso tem que criar, o adversário quer criar um governo que a pessoa se endivide. Um governo em que os juros aumentem, que o preço da alimentação suba. Então todas as classes, tanto aquela classe mais alta como a classe média, eles querem acabar com a classe média. Por quê? Acabando com a classe média, com aqueles que têm recursos, é como se todos ficassem iguais. E o dinheiro e o poder econômico fica na mão de uma família ou de algum grupo de pessoas. E você passa a depender daquelas pessoas. E dentre elas vai ter um que vai governá-las. E vai governar o mundo. Será um líder que tomará conta do mundo todo. Então quer dizer, se tem um presidente em tal país, vamos supor, e ele não for submisso a esse líder, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma pedra de tropeço. E ali pode haver uma resistência. Havendo uma resistência, vai haver luta,
vai haver sangue e vai haver morte. Se colocar ali alguém que é a favor dele, ele não tem patriotismo, ele deixa levar tudo, ele não está preocupado com nada, porque ele também é um agente do anticristo. Então, isso aqui é de 2010, eu vou ler para os irmãos. Eu estou lendo o que está escrito, certo, irmãos? Eu vou ler, não fui eu que escrevi, isso foi 2010, isso aqui eu não me responsabilizo por quem escreveu, mas eu posso dizer que não foi pessoas qualquer que escreveu aqui, porque aqui está The London Summit 2009. Em 2009 foi feita essa reunião, certo, irmãos? E em 2010, então, foi postado isso, explicando sobre a nova ordem mundial. Eu quero passar para vocês. A igreja, irmãos, a maior pedra no sapato da nova ordem mundial é a igreja. Por isso que eles perseguem a igreja, porque a igreja, que somos nós, falamos de Cristo, falamos do amor, e eles falamos da unidade da família, e eles não querem nada disso. Cristo não quer aborto, eles querem, porque eles querem matar, eliminar, diminuir a população. Vocês estão entendendo? E tomar o lugar de Deus. Esse anticristo quer tomar o lugar de Deus, se fazendo ele o próprio Deus e governando sobre toda a nação com um exército único. Você pode pensar que eu estou ficando maluco. Com um exército único e uma única religião, governada por ele. Mas para isso ele precisa criar primeiro um alicerce. Por isso que um teólogo chamado, um venerado teólogo chamado Fulton Chan, ele nasceu em 1895 a 1970 e alguma coisa. Eu não me recordo, 1979, ele morreu com quase 100 anos, 90 e poucos anos por aí. Não estou lembrado agora, só me lembro o nome dele. Ele já tinha conhecimento disso, porque ele fazia parte no Vaticano, e ele era um sacerdote, e ele tinha documentos que provavam, e ele colocou esses documentos para que alguns pudessem ver esses documentos. E eu tive acesso, embora eu sou jovem, novo, perto desses homens, tenho 58 anos, né? Mas eu procurei, fiz uma pesquisa e li um desses documentos, que nos últimos dias as igrejas teriam que formar uma federação de igrejas com um CNPJ. Cada igreja teria um CNPJ, um CNPJ soberano, e se ela tivesse outras igrejas pelo mundo, aquele CNPJ dela daria poder para ela também, para ninguém tomar o seu prédio e ela ter mais facilidade de transferir dinheiro. Olhando com os olhos carnais e administrativos, parece muito bom, mas pelo lado espiritual, esses CNPJs teriam que estar ligados a um único CNPJ que ficaria aonde? Isso eles não vão falar para vocês, mas esse CNPJ estaria ligado a esta nova religião mundial, né? Então todas essas igrejas que estão nessa federação, elas poderão funcionar, mas segundo a determinação da religião mundial. Aqueles que não aceitarem, as suas igrejas serão fechadas. E aqueles que se reúnem ali serão perseguidos, porque eles vão ser obrigados a ser marcados. E nós já estamos sendo vigiados. Onde você vai, você é vigiado. Onde você passa, você é vigiado. Existem câmeras por todos os lugares. Eu posso estar falando aqui e de repente até o meu próprio aparelho telemóvel, celular, como se chama aí no Brasil, e eles podem saber tudo que eu estou falando, certo? Porque a tecnologia, principalmente agora com a inteligência artificial, dá essa facilidade de controle e também dá
uma facilidade de saber aonde você está. Certo, irmãos? Então preste atenção. Quais são os objetivos dessa nova ordem, irmão? Está escrito aqui, eu vou ler. Vocês prestem atenção, eu não quero que ninguém me acuse de uma coisa que eu vou ler e que não foi escrita por nenhum brasileiro. Foi escrita por pessoas que estudam isso há muito tempo. Certo? Deixa eu ver se tem o nome do autor aqui. Bom, não está o nome do autor nessa postagem, né? Em alguns lugares, peraí, deve estar aqui em cima. Está muito pequenininha. Isso não é uma teoria conspiratória na qual um grupo poderoso e secreto está planejando. Não é uma teoria conspiratória, isso é uma realidade. Os reinos do mundo, bem como querem erradicar em todo o mundo todas as religiões e crenças para unificar a humanidade sob uma nova ordem que seria baseada em uma ideologia extremamente uniforme, uma moeda única e uma religião universal. Eles querem manipular tudo e todos. Então isso não é uma teoria de conspiração. Isso aqui é um fato, certo, irmãos? É um fato. E existe aqui também documentos, inclusive da ONU. Essa reunião foi feita em Londres em 2010. Então vou ler. Está escrito assim: reduzir a população para 20% da atual, para melhor controle, onde os remanescentes de uma humanidade livre é forçada a viver em cidades compactas, altamente controladas, como são as prisões. Sua meta é um programa de total desumanização, onde a ciência da tirania e a lei, implantando uma economia mundial e também uma religião mundial. Tudo isso bolado por 13 famílias, as mais poderosas do mundo, que comandam todos os governos do mundo. Essas famílias detêm 70% do dinheiro do mundo. As mais citadas são os Rockefellers e os Rothschild. São os homens que ditam as regras. A nobreza negra, os que decidem e os que fazem as regras para os presidentes e governos seguirem. Nunca são vistos pelo público. Seus laços familiares remontam a milhares de anos e são muito cuidadosos em manter a linhagem familiar sem quebrar esses laços. Seu poder reside em 2 pilares básicos: o ocultismo. Olha só, o ocultismo é coisa de Satanás, irmão. O ocultismo, glória a Deus. Eu estava aqui. Manter a linhagem familiar sem quebrar esses laços. Seu poder reside em 2 pilares básicos: o ocultismo e a economia. Eles possuem todos os bancos internacionais, companhias de petróleo, os maiores negócios da indústria e comércio, a grande mídia mundial, a indústria cinematográfica, e só ganha a presidência quem eles realmente querem. Isso em 2010. Como disse aqui, no Brasil não é diferente. Sabemos que Lula só foi presidente porque ele fechou com os Illuminatis, aprovando a nova ordem mundial, já em 2010. Por isso que naquela época ele já ganhou, porque já tinha um esquema. Eu vou dizer aqui o meu sentimento.
as coisas estão mudando. Eles estão percebendo que o povo, porque a igreja está crescendo, muitos estão orando, certo, irmãos? E logicamente que o poder de Deus é maior, é muito maior do que nós possamos imaginar. E dentro disso, dentro desse contexto, irmão, nós entendemos que durante anos que se passaram, houve um crescimento do evangelho, da crença, da fé. Muitos abriram os seus olhos e isso então fez com que o povo acordou para buscar a Deus, e isso trouxe então para eles uma certa dificuldade. Por isso que eles não gostam que se pregue o evangelho, que fale de Jesus Cristo. Eles não gostam, eles querem acabar com os cristãos, porque os cristãos é um impedimento, principalmente quando se fala, irmãos, a respeito da volta de Cristo, da salvação. Eles querem tirar da mente do homem a crença em tudo isso, criando coisas que não são reais e incutindo na mente das crianças, que é a geração que vem vindo. Então, para isso acontecer, eles precisam ter um domínio sobre as crianças também. Por isso que existe essa ideologia de gênero, onde vai ser trabalhado na mente das crianças. E para que isso aconteça, irmãos, o governo tem que estar de acordo. Vejamos o que aconteceu agora no governo do Brasil. Esqueçamos o presidente. Não estou falando de política, estou falando da obra de Deus. Ele era contra esses princípios, então ele era contra a nova ordem. Automaticamente, todos os que estão lá dentro, naquele governo, que são a favor da nova ordem, vão combatê-lo. Há uma possibilidade, porque o povo que é leigo nesse assunto, e que está sofrendo, que é a massa de manobra, que ele quer controlar o povo. Ele colocando o povo todo na miséria, o povo vai comer na mão dele, ele tem que usar um agente dele. Então, se o presidente não for agente dele, vai combater com ele. E o que vai acontecer? O presidente pode sim ser uma pedra de tropeço. Mas isso não vai impedir que a palavra de Deus, nesse aspecto, também tenha que se cumprir. Mas isso vai ajudar que aqueles que estão dentro das denominações ou que se reúnem nas suas casas tenham liberdade para pregar o evangelho. E essa liberdade eles querem também censurar. Eles começam a censurar aos poucos. Vocês não perceberam agora que muitos foram censurados só porque falavam alguma coisa? E isso é para mostrar para vocês que não estava lá o presidente, ele teve poder de impedir alguma coisa, é porque aquele que censurava já estava sob o domínio dos senhores do mundo. Então, logicamente que o presidente foi guardado por Deus, é algo muito, muito forte. Por que ele foi guardado por Deus? Porque se assim não fosse, teriam tirado a vida dele. Muitos foram tirados a vida, irmão. Vocês sabiam que já muitos perderam a vida por combater contra esse sistema oculto que vocês não conhecem? E aqueles que buscam conhecimento observam que isso é diabólico, satânico. É uma reorganização política internacional. E você vai ver que nessa nova ordem também haverá uma geopolítica mundial. E se prepare para arrasar na sua geografia, na forma de pensamento. Que eles vão quebrar todas as fronteiras, eles não querem mais que haja fronteira. E vai ser observe, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, tivemos uma organização política de bipolaridade mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Com o fim desta Guerra Fria,
foi iniciada uma nova ordem mundial, baseada nas mais bipolaridades e na multipolaridade. A ordem multipolar, defendida por muitos historiadores e geógrafos, dita que o poder estaria dividido entre diversos países como Alemanha, Estados Unidos, Japão, China, Índia e Brasil, entre outros. No entanto, essa mudança de uma ordem bipolar para uma ordem multipolar ainda enfrenta críticas no que se refere à ordem cultural e militar, e considera-se que existe uma ordem unipolar liderada pelos Estados Unidos. Então, irmãos, eles não querem isso. Eles querem uma globalização. E eles precisam ter um líder mundial. E esse líder mundial, irmãos, ele tem que ter a sua atuação aonde? Na Organização das Nações Unidas. E quem será esse líder mundial? Aí entra a nossa vez. Será o anticristo. Porque ele vai vir, aí ele vai se aparecer, não só o espírito, ele vai manifestar que ele tem capacidade de mudar tudo. Essa miséria que esses governos... Porque primeiro ele tem que criar uma miséria, então tem que colocar governos que destruam mesmo. Vocês já ouviram falar que tem lugares que estão comendo cachorro? Né? Porque não tem? E por que os países não ajudam, não mandam comida? Eles poderiam mandar, mas o que aconteceu? Uma guerra. E durante essa guerra, o que acontece? Não tem como transportar alimento. Nas eleições do Brasil, o candidato que não teve votos, realmente foi fraudada esta eleição. O que acontece? Começa um movimento que trava as estradas, impedindo também que a alimentação chegue na boca do povo. Então o próprio povo está pedindo justiça, porque ele tem essa liberdade. Porém, mesmo que o presidente voltasse, ele não ia impedir com que a nova ordem mundial ocorresse, porque chegaria o momento, mesmo que ele ficasse mais 4 anos, ele ia ficar só mais 4 anos, isso não ia adiantar. E mesmo que ele se perpetuasse no poder, aí então haveria uma guerra para tirá-lo na marra, ou para sabotá-lo, ou até algum atentado, Deus que guarde, mas é verdade, irmãos, porque esses homens são capazes de tudo pelo poder. E não é os homens, é o diabo, a besta do Apocalipse, que vai ter o domínio sobre todo mundo e também vai ajudar na reconstrução do templo em Jerusalém, porque tudo se resume ali. Vocês podem ter certeza, porque vai tudo acabar aonde começou. Então, irmãos, tenhamos cuidado quando nós falamos as coisas, damos o nosso parecer sem ter conhecimento de causa, irmãos. Por isso que muitas das vezes eu aconselhei aqui a tomar cuidado em quem você vai votar, porque nós sabemos que nós não vamos impedir o cumprimento da palavra de Deus. Entrou uma pessoa no meu canal e disse, você não vai impedir, não é fulano que vai impedir. Mas quem disse que alguém vai impedir alguma coisa? Só Jesus Cristo, só Yeshua HaMashiach, na última batalha, irmãos, lá no Armagedron, quando ele vir lutar contra Satanás, está escrito contra o seu exército, ele vai destruir o exército de Satanás e os anjos malignos caídos com o sopro dos seus lábios. Isso que eu estou falando, irmãos, vocês observam que isso, essa leitura já foi, não é de agora, isso foi em 2010. Vocês estão percebendo? 2010. Nós estamos em 2022. Agora já existe uma agenda global que tem que ser cumprida. É determinação para que essa globalização aconteça, irmão. Então, qual é
a agenda, ela vai começar em 2023 e vai até 2030. Não sabemos como será, mas boa coisa não vai ser, principalmente para a igreja. Por isso que dentro da igreja, quando eu não considero igreja, irmão, o prédio, mas eu tenho que falar assim porque muitos consideram. O prédio eu considero uma casa de oração. E nós somos o templo do Espírito Santo. Eu posso me reunir na minha casa, em qualquer lugar, certo? Mas eu tenho que falar dessa forma. Porém, irmãos, entendamos uma coisa. Vou falar igreja para que ficar... A igreja quer dizer uma reunião de pessoas, mas vou falar igreja de uma forma geral para que vocês entendam que a igreja, cada denominação tem uma liderança. Eu estou falando de denominação. Mas a igreja de Cristo, ela não vai ter CNPJ, ela não vai ter nome. Porque todas as igrejas que tiverem um CNPJ, elas vão ser obrigadas a se afiliar a uma federação. Ela vai ter que chegar numa federação de uma outra igreja que maior e se unir a ela. E ocorrendo esse fato, ela continua funcionando, mas quem vai ditar as regras vai sair lá do Vaticano. Por isso que tem denominações que estão até comprando imóveis enormes no Vaticano, ou imóveis ou terrenos. E não é só uma denominação, irmãos, tem outras que já tem lá a sua matriz, aqui da Europa. Eu conheço outras já, não é só aquela que eu vim, que eu tinha ministério, que comprou agora há pouco tempo, um terreno mais ou menos que valia 320 mil euros, salvo erro. E se você chegar na central lá, eles vão dizer que não tem dinheiro. Muita gente morando em barraquinho, muita gente passando fome. Para que construir uma igreja ou comprar um terreno num valor tão alto, num lugar onde tem 33 mais ou menos crentes daquela denominação e que não são ainda daquela nação? Ou devem ter ali alguns, talvez, ou descendentes, enfim. Eu estou passando essa informação que me passaram. Se foi uma informação errada, depois vocês descubram, porque eu não estou aqui para ficar investigando denominação. Mas eu tenho que passar esse assunto porque está dentro do tema que eu estou falando. E esse anticristo, o que ele vai fazer, irmão? Ele vai se levantar contra tudo que é de Deus, vai tirar essa nossa Bíblia, vai criar uma nova Bíblia, uma Bíblia ecumênica, com apenas aquilo que lhe interessa. Não vai estar escrito que os efeminados, os ladrões e os homicidas não herdarão o reino de Deus. Não vai estar escrito nada de coisas assim. Eles mudarão, já está mudado, né? Os mandamentos, como já está mudado, alguns, eles vão mexer em doutrinas cristãs e muitos até vão deixar de acreditar em Jesus Cristo e acreditar que esse anti-Messias é o Cristo que foi prometido. Por isso, irmãos, aí que está. Aí muitos vão adorá-lo como se ele fosse o Cristo e que aquele Cristo que veio naquele tempo não era. Porque o Senhor Jesus Cristo mesmo profetizou: eu vim em nome do meu Pai. O Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebestes. Outro virá no seu próprio nome, e vós o recebereis. Quem é esse outro? O anticristo. Então, irmãos, depois haverá aquela perseguição terrível. Deus queira que realmente a doutrina do pré-tribulacionismo seja a doutrina, porque eu confesso para os irmãos que eu não vejo embasamento bíblico no pré-tribulacionismo. Pode até haver, mas eu não consigo entender, então eu não falo. Pode ter algum teólogo que crê, eu não tenho nada com isso,
Eu não sou teólogo, sou uma pessoa que não tem nem muito conhecimento, mas dentro da minha concepção, eu não consigo ver isso. Eu tenho a impressão, estou falando da minha pessoa, mesmo crendo no arrebatamento antes da grande tribulação, mesmo crendo nisso. Mas dentro da minha intimidade há uma luta, como se nós fôssemos passar por toda a tribulação. Porque às vezes me vem um pensamento, eu vou falar o que me vem na minha mente. Se os apóstolos morreram, se os discípulos sofreram, se a igreja primitiva sofreu, por que é que nós somos melhores do que eles? Mas alguém pode dizer, eu não vou aguentar isso. Bom, irmãos, eu também penso às vezes que não vou aguentar. Mas a força não é do homem. A nossa força não pode vir de nós mesmos. Por isso que diz, maldito o homem que confia no homem. Quer dizer, nós somos homens e nós não podemos confiar na nossa própria força. Muitos interpretam isso de outra forma. Nós temos que confiar, sendo homens, mas confiar em Deus. Irmãos, temos que ter luz para entender as coisas. Eu não estou dizendo que eu tenho luz, entendeu? Eu não tenho nada. Eu apenas fico meditando e vem na minha mente. Ora, quando eu confio em mim mesmo, estou confiando em um homem, que eu sou homem. Quando eu confio na força do meu braço, eu confio na minha força. Mas quando eu faço como Davi, Senhor, me ajude, Senhor, devo ir à batalha ou não devo ir? Ele era um rei, mas ele confiava no nome do Eterno. Então os irmãos entenderam, irmãos? Não percamos o Senhor Jesus Cristo de vista. É momento de estarmos em oração. E esse conflito que está tendo lá no Brasil e em outros lugares, eu não estou desanimando ninguém. Pode acontecer sim de haver uma virada. Eu não vou dizer que não. Mas mesmo que haja uma virada, eu gostaria que houvesse. Por quê? Eu sei que eu teria mais tempo para talvez fazer mais alguma coisa. Porque os tempos estão ficando abreviados. E comprovadamente pela ciência, os dias estão passando mais rápido. Isso é comprovado cientificamente. Eu estava fazendo um estudo a respeito disso. Bom, meus vídeos não têm ilustrações, eu ponho às vezes um fundo, eu ainda vou aprender a mexer. Quero pedir perdão aí que eu lancei um vídeo e saiu tudo errado, mas eu acho que agora ficou bom. Uma coisa eu quero dizer para todos, não ficamos tristes, porque breve está a nossa redenção, ok? Graças a Deus que Elohim, quer dizer Deus, ele guarda o seu povo. E marcará, assim como tem o sinal da besta, também tem o sinal de Deus. E se nós já estamos marcados com o sinal de Deus, nenhum outro sinal pode pegar em nós, porque o Senhor guarda o que é seu. Vocês podem não acreditar. Eu vou falar uma coisa aqui que é para apavorar. Eu não gosto de falar, mas todo esse movimento que teve no Brasil aí, agora, mais ou menos uns 2 meses atrás, eu já tinha me mostrado tudo isso aí. Eu falei para uma pessoa, pedi para ela guardar segredo, até acontecer. Pode ser que ela não lembre, mas eu já tinha visto tudo isso aí, irmão, numa oração. Agora, eu tenho uma esperança que aconteça alguma coisa, porque a gente não quer que o povo já passe por isso já, né? Eu peço a Deus que Deus tenha misericórdia, mas eu já estou vendo o que está acontecendo a nível Europa. Quem pensava que ia acontecer essa guerra, que ia começar a faltar gás? Aqui em lugares na Europa, irmão, se faltar gás, as pessoas não suportam, porque é muito frio. As casas são superaquecidas com gás. Quando não tinha... No outro tempo usavam-se lareiras com carvão. Hoje não é muito bem assim, porque o desmatamento hoje é combatido, né? As coisas são complicadas, irmãos. Então, depois, irmãos, nós não estamos mais na era pré-histórica, nós estamos vivendo num tempo, numa outra era, numa atualidade, em outra geração, em outra atualidade.
A nossa vida hoje é diferente do que era 10 anos atrás, né? E nós temos que lembrar isso. Então, as coisas estão complicadas. Eu estive em um supermercado aqui na Europa que estava dizendo assim, eu fui comprar um produto, eu não achei estranho, porque quando eu cheguei aqui, eu nunca vi isso. Estava na prateleira escrito, leve somente 1 quilo, o necessário, porque estamos com falta de abastecimento desse produto. Eu nunca vi isso aqui. E pelo que nós estamos percebendo, vai haver uma fome global se continuar essa guerra. E pelo que se percebe, essa guerra também é plano da nova ordem mundial. É complicado, irmãos. Às vezes nós ouvimos uma notícia e não é bem aquilo que ouvimos. Porque eu ouvi muitas notícias aqui e quando eu ia conferir, não era aquilo que estava. A mídia hoje, a maioria, quase que eu não vou dizer sempre 100%, mas 99,9%, já está sendo controlada por essa nova ordem mundial. E por enquanto, ainda não chegou o momento, porque Deus não está permitindo, deles começarem a controlar essa forma alternativa que nós temos de pregar. Que vai chegar um momento que eles vão fazer isso. Eu mesmo vejo pelo meu canal, os meus vídeos. Se eu pegar um vídeo meu, o mesmo vídeo que eu fizer aqui, e passar para um amigo meu lá de São Paulo, eu já passei e fui ver depois, tinha 2.000 visualizações. O meu tinha 300 e era o mesmo vídeo. Eu que estava falando tudo. Por quê? Porque o meu vídeo não tem alcance. Alguma coisa tem que meu vídeo não dá alcance. Então por isso eu peço oração. Nós sabemos que não existe homem bom aqui na terra. Bom é só Jesus Cristo, só Deus. Mas nós sabemos que as coisas estão se cumprindo e convém a nós estarmos em oração, porque essa nova ordem mundial será o reino do anticristo. Preparemo-nos. Eu não estou dizendo que vai ser amanhã, o mês que vem, o ano que vem, não quero deixar ninguém apavorado. Isso pode demorar bastante, mas também pode ser a semana que vem. Isso pode demorar alguns anos. Eu não vou profetizar nada, porque o maior erro que tem é você começar a profetizar muita coisa e depois você fica comprometido e coloca a fé dos outros também numa situação difícil. Mas o que eu estou falando é verdade. Haverá essa nova ordem e esse governo será governado por um homem com muita sabedoria, mas na verdade não é um homem, é o próprio anticristo. E nós vamos então passar por momentos de aperto. Então oramos pela nossa casa, pelos nossos filhos. Você que tem filhos pequenos, trate de começar a ler a Bíblia, ensinar os princípios familiares, os princípios de família dentro da sua casa. Irmão, às vezes seu filho está lá, tira um dia, pelo amor de Deus, para sentar com teu filho e ensiná-lo o que é uma família, como é que um filho, porque ele é homem, porque ela é mulher, você está entendendo? Porque se você não ensinar isso, a escola vai ensinar. E vai ensinar de um jeito que eles vão vir com a cabecinha deles toda misturada. Mas se você preparar eles em casa, eles já não vão aceitar esse tipo de doutrinação. Infelizmente, e tem muitos professores hoje que, claro, votaram no senhor aí que ganhou a eleição, que eu nem vou falar o nome dele lá no Brasil, claro, porque eles vão ter benefícios, etc, etc. E se escutarem esse vídeo, vão achar que eu estou querendo atacar, sendo que o que eu li aqui foi escrito, foi passado, ou melhor, escrito não, foi passado, foi colocado na internet em 2010, porque a reunião foi em 2009. Em 2010, esse cidadão também foi eleito. Está entendendo, irmão? E agora ele está muito velho. Ele não vai, se o outro presidente não entrar, se o presidente
que era presidente, não entrar, porque eu gostaria muito que ele entrasse por causa justamente da parte da igreja. Não é ele que vai salvar a igreja, mas através dele nós ainda teremos um pouco de liberdade aí no Brasil. Com perseguições, porque ele não vai ter a totalidade. Muitos pensam que ele vai ter, mas o anticristo, irmãos, ele é muito sagaz. Vai ter que ter muita oração. Imagina o que esse homem está passando. Ele está lutando, muita gente pensa que ele é isso, que ele é aquilo. Não, ele está lutando contra demônios, irmão. Por isso que a igreja tem que estar em oração. Ele nunca disse que ele era alguma coisa. Toda vez ele diz que Deus está acima de tudo. E ninguém percebe. Eles querem derrubá-lo, mas não são pessoas, são espíritos. E chegará um momento que realmente não vai poder, não vai ter como ficar ele, nem ninguém, e nem esse outro que entrou, provavelmente não tem capacidade para ficar, para também obedecer a ordem daquele que vai ter a supremacia, né? Supremacia, não sei como é que fala. Supremacia. Por quê? Porque ele já é um homem que está com a sua idade avançada, doente, e não demora muito ele vai desaparecer da terra. Por isso que aquele que está com ele vai tomar o seu lugar e, juntamente com a maçonaria, vai ter também força para cumprir aquilo que o anticristo quer que seja cumprido. Não tenho nada contra maçons, não tenho nada contra ninguém. Eu estudei isso, certo? Dentro da ideologia, da teologia, eu aprendi assim, dentro das escrituras principalmente. Por isso que eles querem tirar as escrituras. Mas, irmãos, oremos, ficamos firmes em Yeshua HaMashiach e aguardemos, e na fidelidade com Deus, um dia herdaremos a coroa da vida eterna. Deus por tudo seja glorificado. Amém.